Olá pessoal, dando sequência dos nossos vídeos, hoje nós vamos falar aqui da relação, de uma interação, de uma relação nutricional com uma relação de clima e umidade do ar, de temperatura e umidade do ar. E nós vamos falar de dois aparelhinhos aqui, né? Muita gente tem usado esses aparelhos, mas não está sabendo exatamente como usar da maneira correta. Então eu vou explicar aqui e dar um exemplo para vocês entenderem como é que você usa esse aparelho da maneira certa. E para isso nós vamos complementar um pouquinho a informação sobre traça e nós vamos falar de um microácaro. O microácaro é aquele ácaro do bronzeamento que ele tanto ataca o tomate e como ataca o pimentão. E no pimentão muita gente chama microácaro de trips, o que está errado, porque o sintoma, embora parecido, você só distingue o trips do microácaro com uma lupa de 20 vezes ou mais, porque você tem que olhar. Mas o que é esse sintoma? É aquele sintoma como o pimentão enrola o ponteiro, né? Fica aquele ponteiro bronzeado, amarrado, que a planta não cresce. E para que a gente usa esses aparelhos? Bom, nós vamos coletar a solução do solo ou fazer uma pasta saturada e nós vamos usar esses aparelhos para fazer a leitura. Então quando a gente usa esse aparelho para tirar a informação quanto tem de nitrato, quanto tem de potássio, eu vou poder fazer um gráfico e analisar como que está a evolução dessa informação. Então o ponto vermelho é o que? É para tomate. Então se a gente olhar aqui, eu tenho uma relação aqui, a linha base é uma relação 1 e a linha vermelha é uma relação 2. E aqui em cima pontilhado tem uma relação 3. O que é essa relação de nitrato para potássio? Eu não sei qual é a variedade, então eu estou fazendo genérico. Eu usei as bolinhas vermelhas para dizer da relação do tomate. Então quando eu tenho uma relação, o tomate, uma maioria das variedades, deveria ter uma relação de nitrato para potássio na casa aí de 1,5, 1,7, no máximo 2. Algumas variedades precisam mais. E também depende da fase. Mas o que a gente tem que entender aqui assim, é o comportamento dessa relação. Então, o que é? Eu vou lá, tiro a medida de nitrato, faço análise rápida do nitrato, faço análise rápida do potássio e lanço os valores. Quando eu divido um pelo outro, eu tenho um número, né? E esse número que vai dar esse número que a gente jogou aqui no gráfico. Então, quando eu tenho associando com a temperatura, né, ou com os graus dias, desculpa aqui, quando eu associo com o grau dia, eu percebo que quando o grau dia sobe, a tendência da relação de nitrato para potássio é baixar, a não ser que eu corrija. E se essa relação cai abaixo do limite mínimo, o que vai acontecer? Traça. Se eu tenho temperatura elevada com relação de nitrato para potássio baixo, com baixa umidade relativa do ar, pumba, traça, microácaro no tomate, microácaro no pimentão, pepino entortando, que é uma coisa que acontece com muita frequência, e mela para alface. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje e amanhã tem mais.